Já do Troca de Ideias desta sexta-feira, 18 de novembro de 2022, conversa agora com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. A gente está falando muitos assuntos aqui, né, nos bastidores, tem muita coisa na pauta, e uma que nem está na pauta, mas a gente acabou tocando no assunto agora no final com o Dr. Frank, que não podemos parar de falar, é a Expo Vale mais Construmóvel, prefeito. Está sendo um sucesso, muita gente, muita movimentação, o prefeito tá lá meio que direto também, a gente se encontra bastante. E ainda tem o último final de semana que normalmente reserva o maior público. O que dá para falar já sobre essa feira e a expectativa também para esse último final de semana? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia aos ouvintes. É uma grande satisfação e entusiasmo de todos os expositores, das pessoas que circulam pelo Parque do Imigrante. E muito alegres, muito satisfeitas com esse modelo de feira. E desta vez com pouca chuva, né? Tradicionalmente a Univates reserva sempre um período de chuva também, desta vez com pouca chuva e até esse final de semana sem previsão de chuva. Então, grande expectativa e uma ótima pedida também, que ainda não foi ou quem já foi e quer voltar, fica o convite para estar circulando aí pelos pavilhões do Parque do Imigrante. Hoje à tarde tem o baile, né? Já quiseram colocar eu e o Ricardo para dançar lá no baile da terceira idade, mas a gente prefere assistir, só incentivar o pessoal para dançar. Vocês já estão nesse estágio, os dois? Não, na verdade não. Ainda falta um pouquinho, mas queriam que a gente fosse lá, né, Ricardo, para dançar. Não, que joia, e é legal. A gente incentiva que as pessoas dancem, né? É uma programação da cidade, né? Os bailes do Projeto Conviver, os bailes da terceira idade, são eventos que reúnem muitas pessoas, mas muitas mesmo, e é tradição da cidade, em vários bairros, em várias localidades, na região toda. E aí eu vou pegar um outro assunto também que a gente falava nos bastidores, se preocupa já, o Dr. Cláudio Klein esteve ontem aqui, a gente está vendo, né, a questão, mais uma vez, da contaminação, agora uma nova variante da Covid-19. A prefeitura está falando sobre isso, está trabalhando, se percebe também já um aumento aqui em Lajeado em relação à contaminação, mais uma vez, e até a gravidade, né? Se pode levar a situações mais preocupantes? É importante a gente estar atento, né? Porque essa é uma nova variante e sempre que essa variante surge é necessário algum tempo para entender qual o reflexo e qual a repercussão dela na comunidade como um todo. Engraçado que essa última vez que a gente esteve em Porto Alegre levando o projeto da Fundef, a secretária Rita inclusive falou que, encerrada a reunião conosco aqui de Lajeado, ela teria reunião sobre Covid por conta desta nova variante que tinha sido diagnosticada no estado. Isso faz o quê? 10 dias. Então, mais ou menos nessa época o Lajeado chegou a 0 casos de Covid também. Exato. Né? E agora vem. 2 dias depois chegou a 0 casos. Então é importante a gente estar atento, estar acompanhando e convidando a população para que mantenha o calendário vacinal em dia. Lajeado é uma das cidades que foi onde a vacinação ela se deu muito rápida e a população aderiu à vacinação, mas depois da segunda dose os índices eles não têm sido bons. Muita pessoa com o caderno vacinal desatualizado. Então fica o convite também, a terceira dose está disponível, a quarta dose está disponível, para que a gente esteja realmente seguro para enfrentar todos esses ciclos que são naturais também. Prefeito, também seguindo a nossa extensa pauta, né, de assuntos hoje para a entrevista, teve também a assinatura da transferência do prédio da antiga Aqua, que agora oficialmente pertence ao município de Lajeado. E a partir de então, o que acontece? Bem, apesar da lei ter sido aprovada no início do ano, alguns trâmites e a documentação foi encaminhada para o cartório de registro de títulos e documentos e se constatou a necessidade de uma atualização na documentação da Aquat. Então passou por assembleia, passou por atualização e, superado esses detalhes, a escritura foi assinada. De propriedade agora, como sendo propriedade do município, o primeiro grande objetivo é fazer uma análise e um projeto para a recuperação do prédio, uma pintura, uma manutenção. E a minha vontade particular é de que a gente tenha a instalação do posto de saúde central, porque é um prédio com 3 frentes, uma frente para Júlio Maio, uma frente para Benjamin e uma frente para Borges de Medeiros. E estando a Secretaria de Saúde lá naquele complexo, nós podemos inclusive pensar em programas de saúde no sistema drive-thru. Tu entra pela Júlio Maio, sai pela Borges e já dá sequência.
quando a gente teve necessidade de fazer isso via Covid, restou o Parque do Imigrante. Então, tendo essa possibilidade e também a complexidade e a diversidade da Secretaria de Saúde seria um interesse particular do prefeito. Vamos ver de que forma a gente viabiliza tudo isso. E o objetivo também é que a gente mantenha aquele auditório, aquele local para eventos do município, para reuniões, seminários, enfim. É um local histórico e vai ser muito bem utilizado. Então, na base seria o posto central de saúde. Seria... Falta muito para confirmar? Depende dos projetos, depende da análise da estrutura, da necessidade de adequações. E aí uma primeira proposta, assim, ele sai desse prédio ao lado da Brigada Militar e se transfere para lá. E a própria secretaria também seria junto? Tem essa possibilidade também, tem espaço para a Secretaria de Saúde estar junto. E o que aconteceria com o prédio que está do lado da Brigada Militar? A Secretaria de Assistência Social pode ir para aquele local, inclusive porque deve iniciar em janeiro a construção do novo prédio do INSS, e o usuário da Secretaria de Assistência Social e do INSS, eles, em muitos casos, são semelhantes, são os mesmos. E aí fica a 50 metros de distância o INSS da Secretaria de Assistência Social. Então, são projetos que agora vão ser estudados para viabilizar da melhor maneira essa facilitadão dos serviços públicos para a comunidade. Seguindo aqui, então, a questão do município ter um prêmio Inova Servidor, que tem por objetivo gratificar os servidores que apresentarem projetos para solucionar problemas relacionados à administração. Como é que foi essa ideia? Como é que está funcionando já? Como é que está repercutindo, prefeito? Esse é um projeto que foi lançado agora no final do mês de outubro, na Semana do Servidor, e o objetivo é que a gente estimule e incentive os servidores a buscar a melhoria do serviço público e através de processos inovadores. Então, é uma lei que está em tramitação, e essa lei vai prever, inclusive, uma gratificação para o servidor que tiver o seu projeto escolhido, que tiver o seu projeto aplicado. Depois de publicado o edital e de selecionadas as ideias, esse servidor ele passa por um período de incubação aqui no Lab lá, o Laboratório de Inovação do município, aqui na frente da Praça do Chafariz, por 4 meses com o pessoal do SEBRAE. E aí, uma vez desenvolvido esse protótipo, essa ideia dele, sendo aplicada na melhoria do serviço público, ele passa a receber por 1 ano uma gratificação, uma majoração, então, do seu salário. De quanto? É o básico, é em torno de R$700, entre R$500 e R$700. Não é proporcional ao que a pessoa recebe, então? É no padrão de vencimento básico. Entre R$500 e R$700. Entre 500 e e que tipo de projetos seriam esses? Está livre. O objetivo é que Daqui a pouco o cara tem só uma ideia, mas ele não sabe desenvolver o projeto. Como é que ele leva, mas é justamente a primeira etapa é inscrever a ideia. Se a ideia for selecionada, ele entra por esse período de 4 meses junto ao SEBRAE com a capacitação, com a possibilidade de desenvolver essa ideia. Se essa ideia depois for aplicada mesmo na melhoria do serviço, a gente tem, por um lado, a melhoria, que é o objetivo do programa, do serviço em qualquer uma das áreas, e, em segundo lugar, uma possibilidade de uma gratificação, de uma melhoria de salário para esse servidor. É um projeto que a gente foi construindo assim, pensando que o servidor público ele é um sujeito que ele conhece a rotina da prefeitura como um todo, e, às vezes, pequenos ajustes, eles fazem grandes transformações no serviço público. É mais um movimento para que a gente crie essa cultura de cidade, essa inquietação e essa possibilidade de estar melhorando, seja na prefeitura, seja na nossa casa, seja na empresa, os processos como um todo, e estar sendo mais eficaz na solução dos problemas. Prefeito, uma obra bastante esperada, né? Então, o início da construção do playground do Parque Ney Santos Arruda já está chamando bastante atenção, né? Bastante atenção. É um projeto diferente. É um projeto... Ontem a gente, inclusive, estava conversando com a jornalista Giane Guerra, que esteve na Expo Vale, e eu falei disso porque a primeira vez que eu vi esse tipo de projeto foi numa entrevista dela no início do ano. O objetivo desse playground é que tu tenha um risco calculado nas brincadeiras. Então as crianças elas vão ser desafiadas. São brinquedos diferentes, é um protótipo novo de playground.
E ele vai se juntar também ao circuito de águas ali no Parque Ney Santos Arruda. Eu tenho certeza que vai ser um dos parques mais lindos de todo o estado. Quando vai ser entregue? O playground, a expectativa é de que esteja pronto até 15 de dezembro. E o circuito de águas... Um mês, então. É, um mês. E o circuito de águas, nós estamos trabalhando para que ele seja inaugurado em 26 de janeiro, no aniversário do município. Então, pertinho, então. São duas entregas bem importantes que vão levar muita gente para esse parque também. E tem mais atrativos ainda para esse cartão postal que é o Rio Taquari. Prefeito Marcelo Calmo, tem agenda em Brasília na próxima semana? Sim, vou viajar semana que vem, alguns assuntos importantes, algumas possibilidades de captação de recursos através de emendas, e nós temos um projeto que está em desenvolvimento, um objetivo do município de ter um campo oficial, tamanho oficial, um campo 11, sintético, com o complexo instalado também de vestiários e demais estruturas necessárias. Onde seria? Seria no bairro Universitário, numa área que hoje está cedida ao Clube Bandeirantes, né? É uma associação da cidade, uma área do município, que é cedida ao Bandeirantes, e ele tem essa característica e tem essa possibilidade de ter uma praça esportiva adequada, que não tem problema de usar o campo quando se quiser, porque é sintético. E aí depende de emendas. O valor já se sabe? Quais são os deputados? O objetivo é a gente captar em torno de 2 milhões de reais para a execução de todo esse complexo. E nós estamos buscando agenda com alguns deputados, com o senador... Deixa eu ver aqui a relação deles. O senador Lazier Martins, o deputado Maurício Zedrick, o deputado Afonso Ram e o deputado Márcio Biolk também. 4, então, parlamentares que o objetivo é que a gente consiga esse recurso com essa finalidade específica, e vamos lá, então, buscar isso. E, além disso, a gente, quando vai a Brasília, busca agregar outras pautas. Nós temos um assunto de interesse do município, que é um recurso de uma discussão judicial que o município entende que tem possibilidade de captar 6 milhões de reais de um recurso que a FRUC depositou para a União, e esses 6 milhões não foram repassados para o município. Então tem também uma agenda marcada na Agência Nacional de Águas para buscar isso. E o terceiro assunto é a habilitação de leitos da UTI pediátrica do Hospital Bruno Born no Ministério da Saúde. Essas são as pautas, então, em Brasília? Essas são as pautas oficiais, mas sempre que a gente está lá, acaba surgindo alguma oportunidade, alguma possibilidade, a gente aproveita para incluir outros assuntos nessas agendas. Um outro assunto também é o Fórum do Pacto Lajeado pela Paz, né, que teve o segundo fórum realizado, foi na noite da quarta-feira, né, em Lajeado. É um momento muito marcante, é um momento que vem se tornando rotina, vem se tornando prática, a devolução e a prestação de contas para a comunidade, para a sociedade, de quanto o Pacto Lajeado pela Paz avança. E são algumas falas marcantes de cada um dos programas, desde da mãe que inicia uma etapa de capacitação para os primeiros meses de vida do seu filho. Depois a gente tem na primeira infância, então na educação infantil, ensino fundamental, depois programas mais direcionados, isso tudo na prevenção. E também o relatório das forças policiais, do que tem sido feito. E tem algumas falas que elas são simbólicas, são muito interessantes, e uma que chamou muita atenção é que os nossos índices de criminalidade eles são muito bons, tanto que toda a equipe de segurança esteve na semana anterior no Palácio Piratini apresentando o caso de Lajeado para todo o estado do Rio Grande do Sul. E a SUSEP trouxe que neste ano de 2022 nós não tivemos nenhuma fuga do presídio de Lajeado, nem do regime fechado, nem do regime semiaberto. Nenhuma fuga. Isso é inédito, porque faz parte, tradicionalmente, de que uma pessoa acaba deixando de retornar, principalmente no semiaberto.
E nós não tivemos nenhum caso desses em Lajeado. E o segundo fator, que dos presídios femininos Brasil afora, que são em torno de 2.000 presídios no Brasil, o presídio feminino de Lajeado, que teve essa grande participação comunitária na sua construção, ele está classificado entre os 30 melhores do país. É um tema um pouquinho complexo, mas para que a gente tenha uma sociedade em desenvolvimento, uma sociedade segura, uma cidade segura, é muito importante também que a gente atue dentro dos presídios e ofereça a possibilidade para que os apenados, depois de cumprida a sua pena, possam retornar para o convívio social, tendo seu trabalho, tendo a sua renda, tendo seu emprego, para não voltar ao mundo do crime. Muito bem. Lembrando que na semana que vem, em parceria aí, Grupo Independente, Asgreci, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil aqui de Lajeado e Defesa Civil Regional, estaremos... tem um responsável, um sargento que vem lá de Portugal, ele é especialista em prevenções e atendimentos em casos de cheias. Então, o Joel, que esteve em Portugal fazendo esse encaminhamento, a gente vai trazer mais detalhes ao longo da semana, mas já tem mais de 40 pessoas aí dessas forças, aí convidamos de Peiros, convidamos o pessoal da Marina também, que ajuda, né? Nessas ocorrências. Então vai acontecer isso na sexta-feira da semana que vem. Mas deixa eu trazer um outro assunto aqui. O Claudinei Luiz Saider, de São Bento, parabenizar a administração que está cumprindo a promessa de asfaltamento da rua João Safran. Perguntar por que não são feitos os consertos das calçadas de passeio na RS? Por que vai ser mais 4 anos, sendo praticamente o único bairro sem uma boa praça com academia? Então tem o reconhecimento, mas tem a cobrança também, né, prefeito? Faz parte. Nós temos a área definida já da praça em São Bento e ela vai ser executada. Uma das alternativas que a gente busca é trabalhar com a parceria da iniciativa privada nos moldes do que foi feito aqui no bairro São Cristóvão, ali no entorno do Parque Piraí, para a execução dessa praça. Então, tá no radar, sem dúvida. E a calçada, sim, vai ser feita a manutenção lá em São Bento. E sobre a semana que vem, ainda mais uma notícia interessante é que na quinta-feira a gente faz a entrega das medalhas Capitão Pedro Siebra, né? Para aquelas personalidades que contribuem na área da segurança, e desde o Covid a gente faz também na área da saúde por todo o esforço que foi feito. E uma das homenageadas é a secretária Rita Bergman, que então deve estar aqui na quinta-feira também para receber a medalha Capitão Pedro Siebra. Muito bem. Bom dia, Rita, Ricardo e prefeito Marcelo. Também adoro uma galinhada. Uma dica bem boa é, em vez de dourar o açúcar, colocar melado. Fica show. Ótimo final de semana para todos. Excelente final de Expo Vale. Inês Wagner, do bairro Universitário. Eu gostei dessa dica. Conosco. Tá aí? Tá a dica. Dica de culinária da Inês Wagner. Obrigado, Inês. Obrigado, prefeito, pela participação, pela entrevista. E um bom final de semana. Já que eu sou craque em galinhada, né? A dica do chefe é botar arroz arbóreo. Aí fica uma galinhada ainda mais viscosa, assim, digamos assim. Vamos anotar as dicas aí da Inês Wagner, do prefeito. Tem que botar um comentário com o prefeito Marcelo Calmo e outro com o Dr. Frank. Um abraço, gente. Bom final de semana. Bom fim de semana.